Agora, se eu fosse pegar e fazer um filtro de indicadores, assim, quais são os principais indicadores que você acha que alguém deve olhar numa análise, assim? Depende um pouquinho da empresa, do Tá. setor, mas tem alguns que eu gosto muito. O principal deles é o lucro e que você acaba tendo a derivada do preço-lucro, né, do PL, né? Tá. Porque tudo depende do preço que você está pagando em relação ao lucro. Não interessa se a empresa lucra 1 bilhão ou 10 bilhões, enfim. Interessa quanto que você está pagando, quantas vezes o lucro. Então, o PL é um indicador importante. A gente gosta de fazer na Reinvest alguns backtests. Assim, se eu olhasse só para um indicador e comprasse todo ano uma carteira com os menores PLs da bolsa, né? Que as empresas estão negociando a 3 vezes lucro, 4, 5, quase todos os anos você ia ter um desempenho melhor do que o Ibovespa. Então, é um indicador Mas que a faz algum gente... outro filtro ou só o PL mesmo, assim, Só nesse esse estudo? sozinho funciona. Mas Aí só Ibovespa ou mercado mesmo? coloca o mercado todo com o mínimo de liquidez. Tá. O indicador que funciona historicamente no Brasil muito bem é o dividend yield. Então, assim, você pega aquelas empresas que têm um dividend yield alto, compra essas empresas, todo ano vamos supor que você rebalanceia, troca as carteiras. Você também vai ter um desempenho muito diferenciado. E é interessante notar, quando você está falando que eu compro uma empresa com bom dividend yield, eu estou falando não para uma série de coisas. Para pagar dividendo, a empresa tem que ser lucrativa. Então, eu já tiro aquelas que não lucram. Para ter um dividend yield alto, o preço não pode ser muito caro, porque às vezes a empresa está lá, a VEG, por exemplo, pagou um bom dividendo, pagou 1% no ano, tá? Um dividend yield de 1%, né? Tem outras empresas, Petrobras, pagou um dividend yield para mim nos últimos 12 meses, tá da ordem de 50% sobre o valor de mercado. Você olha também muito para empresas que têm uma consistência nesse dividend yield, quer dizer, empresas que estão sempre gerando lucro e distribuindo. Agora, é lógico, eu prefiro uma empresa que me dá um dividend yield alto com um payout baixo do que uma empresa que dá um dividend yield alto distribuindo 100% do lucro. Exemplo, eu tenho lá uma empresa que com 25% do lucro, Neoenergia, que é uma empresa de utilities que a gente tem na carteira, com em torno de 25% do lucro, quer dizer, o mínimo que eles distribuem, dá um dividend yield em torno de 5%, o que já é interessante, mesmo com um quarto do lucro. Se em algum momento no futuro eles decidirem parar de investir, de crescer e pagarem tudo em dividendo, ela tem a capacidade lá na frente de pagar um dividend yield de 20%, por exemplo, né? Que é diferente de uma empresa que tem um dividend yield de 6%, mas ela está distribuindo 100% do lucro. Quer dizer, é só isso, pronto e acabou. Né? Então, tudo isso, quando a gente vai analisar uma empresa, não tem jeito como fugir. É um mosaico, você vai olhar para várias coisas, vai tentar compor esse quebra-cabeça e para escolher a empresa. Né? Infelizmente, eu não encontrei um indicador, uma bala de prata, enfim. Tem um cara que quase fez isso, um indicador que funciona. Pegando um pouquinho o que você falou, que é uma brincadeira de compor mais de um indicador para chegar numa carteira. O Joel Greenblatt. Joel Greenblatt, ele criou lá a fórmula mágica. E o que ele fez? Assim, o Benjamin Graham às vezes gosta muito de empresas baratas. Então, empresa barata é um PL baixo, ou um EV/EBITDA baixo. Então, ele fez uma listinha dessas empresas baratas. Do outro lado, o Buffett, alguns investidores gostam também de um negócio rentável. Então, do outro lado, ele colocou um ROI, um retorno sobre o patrimônio alto, um retorno sobre o capital empregado alto, um ROIC. Aí ele deu uma nota para esse indicador, deu uma nota para esse e somou. E viu as empresas que se saem bem nos dois indicadores e colocou lá embaixo. Então, de maneira geral, quando você pega essa fórmula mágica, ela te traz empresas que são baratas e são rentáveis. Porém, tem todo tipo de exceção aí no meio. Tem alguns lucros não recorrentes, tem aquele negócio que era rentável olhando para trás, mas perdeu uma concessão, o ano que vem não vai ser... E você tira bancos também da jogada, né? Bancos, dependendo do indicador, né? Se é o EV/EBITDA, né? se é ROI, que não faz sentido para a instituição financeira, mas é um bom começo. A gente usa, inclusive, isso para filtrar algumas oportunidades. Opa, segundo o ranking do Greenblatt, essas empresas aqui estão me interessando. Aí a gente vai olhar com calma para ver quais delas fazem sentido.